Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, para a gente dar andamento aqui ao nosso sétimo encontro, não é isso? Sétimo encontro da disciplina de segurança do trabalho, né? Segurança no trabalho da parte administrativa, principalmente em recursos humanos e no direito propriamente dito, tá certo? Espero que vocês estejam se cuidando, porque hoje é a nossa última aula que a gente vai ter sobre os trabalhos especiais, né? A gente vai, nesse vídeo, eu vou começar a apresentar o tema que será discutido ao vivo na aula dessa terça-feira, tá certo? Na aula de terça-feira, nessa aula que encerra esse ciclo dos trabalhos especiais, a gente vai falar sobre o trabalho da mulher, tá certo? E suas características específicas. Não com relação ao contrato, porque o contrato de trabalho a gente vai verificar em aulas futuras, tá? Agora, propriamente dito, os direitos da mulher, no caso principalmente agora, a gente vai falar sobre o direito da gestante e da adotante, né? A gente vai discutir finalizando aqui os trabalhos especiais, né? A gente começou lá com o teletrabalho, a gente passou pelos trabalhos dos estagiários, que é uma lei específica, a gente viu o trabalho do menor, o trabalho do adolescente. Na última aula a gente trabalhou a questão e as peculiaridades do aprendiz e hoje a gente fecha com o trabalho e garantias da mulher, no caso, a mulher gestante, tá certo? Por que eu escolhi esses trabalhos específicos? Porque são esses trabalhos específicos que mais vocês vão se deparar na vida prática, principalmente falando em administração, ainda mais em recursos humanos, tá certo? Então, quando você for gerir alguma empresa ou quando vocês forem administrar ou tomar algumas decisões por parte da empresa para se ter segurança, né, vocês vão ter que analisar principalmente esses contratos de trabalho com essas figuras, tá certo? Desde lá do teletrabalho até a aula de hoje, finalizando esse trabalho especial, que é o trabalho da mulher, tá certo? Lembra quando eu falo para vocês que a Constituição Federal, ela nos garante que todos são iguais perante a lei? Entre eu não tem que ter distinção nenhuma de raça, credo, cor e também de gênero, tá certo? Então, a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 1 da Constituição de 88, da Constituição da República de 88, ela estabelece que homens e mulheres são iguais, tá? Sem qualquer tipo de distinção. E aqui entra um outro princípio, que é o princípio da isonomia, tratar os iguais de forma desigual, de forma igual, e tratar os desiguais de forma desigual, à medida de suas desigualdades, né? Então, para eu tratar uma mulher de uma forma igualitária com o homem, eu tenho que dar a essa mulher, no caso da gestante, alguma regalia, vou colocar essa palavra entre aspas, tá? Alguns direitos a mais, tá? Do que o próprio homem. Por quê? Porque ela tem uma condição específica de estar gestante, de ser mãe. Né? Condição esta que não atingem aos homens. Então eu tenho que dar uma qualidade de vida maior, qualidade de vida no caso, qualidade de vida dentro da empresa para essa mulher, tá certo? É lógico que quando eu verificar ou quando vocês verificarem que encontra no seu quadro de funcionário uma funcionária, uma servidora, uma colaboradora no estado gestacional, vocês têm que zelar pela gravidez dessa mulher e pela sua saúde, não só pela sua saúde, como pela saúde do filho, do feto que lá está, certo? Então, se a mulher estiver desempenhando atividades em locais de periculosidades ou mesmo insalubres, locais que afetem aí a sua saúde, né? Essa mulher imediatamente ela tem que ser transferida, tá? Ela não pode, grávida, estando grávida, exercer as mesmas atividades se estas forem desenvolvidas em locais perigosos, em locais insalubres, certo?
Então, a pergunta que vocês podem fala assim, professor, mas e se não houver uma outra atividade para ela desenvolver dentro da minha empresa? Vocês vão ter que realocá-la de alguma forma, senão ela passa o seu período gestacional em casa mesmo, tá certo? Vocês vão dar para ela uma interrupção de contrato de trabalho. A gente vai ver o que é uma interrupção de contrato de trabalho e o que é uma suspensão de contrato de trabalho, tá? Basicamente, a interrupção é quando o funcionário não trabalha, recebe seus vencimentos e conta tempo de serviço para a futura aposentadoria. Já a suspensão, eu tenho um contrato de trabalho suspenso, não recebo contraprestação da empresa e também o período de que eu estou suspenso não conta para prazo de aposentadoria, tá certo? Ou não conta por tempo de serviço, tá? Como a gente fala que tem que se proteger a mulher na sua integralidade, principalmente nas condições gravídicas, vale ressaltar que a gente tem lá no nosso artigo 373A, né, inciso 4 da CLT, ele descreve assim, ó, ressalvadas as disposições legais distintas a corrigir as distorções que afetam o assunto da mulher, tá, ao mercado de trabalho e certas especificações estabelecidas no acordo trabalhista, naquele acordo que ela assina, é vedado, ou seja, é proibido exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação da esterilidade ou da gravidez na admissão ou permanência do emprego. Desculpem, eu peço atenção nisso, porque a gente vê ao longo do nosso tempo aí, algumas empresas cometendo verdadeiros abusos. Como abusos, professor? Quando uma mulher passa a ser contratada, existem algumas empresas, ou existia algumas empresas, que buscavam solicitar a essa postulante à vaga, né, o atestado de gravidez. Isso não pode. Tá? Isso não pode, isso é proibido, porque é uma invasão a um princípio da intimidade da mulher. Eu não posso solicitar esse tipo de atestado ou qualquer tipo de comprovação, seja na contratação, tá certo? Ou mesmo na permanência da mulher junto ao meu quadro de colaboradores, tá? A pergunta que a gente geralmente que as pessoas me fazem é assim, ó, professor, está falando lá que é vedado tanto pedir esse exame de gravidez ou um atestado semelhante ou mesmo de esterilidade, tanto na admissão quanto na permanência da mulher. Só que não fala nada, professor, com relação à dispensa, né? A dispensa, a lei é omissa quanto a isso. E quando a lei é omissa, a gente vai ter que buscar na doutrina. Lembra que eu falei para vocês que a gente busca no nosso ordenamento jurídico? Pois bem, o grande problema aí também é que tanto na doutrina quanto algumas ações julgadas, que já transitaram em julgado, não tem um denominador comum, não tem uma unanimidade de decisões. Então, há quem diga que há um entendimento, tanto na doutrina e na jurisprudência, que para se demitir a mulher ou para se desligar essa mulher do quadro de funcionários, seria interessante que ela apresentasse o atestado, tá certo? De não gravidez ou de gravidez. Por quê, professor? Porque essa parte da doutrina entende que se o empregador descobrir que a sua funcionária, aquela funcionária que ele está desligando da empresa, estiver grávida, ele não a demite enquanto durar o período gravídico e o período de estabilidade. Então ele pede
aquele atestado, aquele certificado, única e exclusivamente para aferir, verificar se ele não está cometendo um equívoco. Não falei nem erro, não tem nem dolo, nem culpa aqui. É simplesmente a questão de um equívoco de dispensar uma funcionária que mais tarde vai perceber que ela estava grávida e ela teve essa concepção dessa gravidez ainda exercendo as suas atividades, ainda prestando serviços para a empresa, tá certo? Então isso é uma segurança maior para a empresa, para evitar possíveis processos ou mesmo para evitar um importuno de ter que realizar a contratação novamente dessa funcionária, tá certo? Para depois do período gravídico, do período pós-parto de 5 meses lá, ter que desligar essa funcionária, tá? Isso é uma parte da doutrina que acha isso, tá? Existe a outra parte da doutrina que fala que isso também não cabe. Não cabe eu, como empregador, solicitar um exame de gravidez quando eu for demitir todas as mulheres ou qualquer mulher da minha empresa. Porque isso é uma invasão de privacidade. Isso viola o princípio da intimidade da mulher, tá? Eu entendo, na minha concepção, na minha do professor, que ambos os casos das doutrinas estão certos, né? Por quê? Porque um busca a proteção da empresa, do empregador, a título de não cometer um equívoco de dispensar a mulher. O outro princípio, que seria violado nesse caso da intimidade da mulher, também está correto, porque ele também é uma invasão de privacidade se a mulher não estiver grávida, não estiver no seu período gestacional. Tá? Então imagina, se fosse detectado que a mulher estaria grávida, seria um acerto. Se fosse detectado que a mulher não está grávida, seria uma invasão à intimidade, uma invasão à privacidade da própria mulher, tá? Então, por isso que não se tem ainda uma verdade real e absoluta sobre esse tema, tá? Então, se não tem uma verdade real e absoluta, eu posso dispensá-la sem pedir o exame ou posso pedir antes de dispensá-la, desde que eu fundamente o porquê que eu estou buscando, o porquê que eu estou solicitando esse exame, tá? Então, para ter uma maior segurança jurídica para vocês, quando vocês forem dispensar alguma mulher que vocês não sabem se está ou não gestante, se vocês forem pedir esse exame, faça com que a funcionária ou a possível ex-funcionária entenda os motivos, as razões ou mesmo as circunstâncias que faz com que vocês peçam esse atestado, tá certo? Sempre documentado, o e-mail é uma forma de documento, o WhatsApp também é uma forma de documento, aí entre outras, tá certo? Vocês podem fechar um contrato lá, onde que a mulher assine e sempre tem a ciência de que está levando de sua livre e espontânea vontade. Se ela não quiser fazer o exame de gravidez e levar até vocês, até o pessoal de recursos humanos, ou mesmo até a empresa, até a direção, simplesmente ela é um direito que a funcionária tem, tá certo? E isso não vai desqualificá-la e nem qualificá-la, tá? Isso apenas é mais uma segurança jurídica para vocês, tá? Quando a gente pensa em mulher grávida, é lógico que a gente sempre quer que nasça a criança, tá certo? Que a criança nasça com vida, com saúde, né? Gozando de toda a sua saúde, né? Dessa criança, tanto a criança quanto a mãe, não é isso? Só que a gente sabe que pode acontecer algum tipo de gravidez de risco, né? Essa gravidez de risco, ela pode gerar algumas complicações, gerando até mesmo o aborto, aquele aborto não criminoso, tá? O que eu vou falar agora para vocês é o aborto não criminoso. A lei especifica que seja o aborto não criminoso, não aquele aborto que algumas pessoas, tá?
tomam algum medicamento ou vão até uma clínica clandestina ou médicos de índole duvidosas para realizar o aborto, tá? O que eu estou falando aqui é quando ocorre, o que eu vou falar é quando ocorre aquele aborto não criminoso, não provocado, não dolosamente provocado pela gestante, tá? Aquela que simplesmente pode acontecer. Imagine que a gestante sofreu uma queda, sofreu um acidente ou simplesmente tomou uma medicação de forma errada e às vezes nem sabia que estava grávida, né? Foi exercer algum tipo de atividade sem mesmo saber que estava grávida e veio a perder o seu filho, infelizmente, tá? Lá no nosso artigo 395 da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece que em caso de aborto não criminoso, o aborto não criminoso, comprovado, ou seja, ser comprovado por atestado médico oficial, tá? Um atestado médico oficial, a mulher terá direito a um repouso remunerado por 2 semanas, tá? Então, a mulher sofreu um aborto não criminoso, um aborto acidental, ela terá direito a um descanso, a um período de descanso de 2 semanas, tá? Ficando aí assegurado o direito a essa mulher de retornar à função, a mesma função que ocupava antes do seu afastamento, certo? Então, vocês contrataram uma mulher, ela estava grávida ou ela ficou grávida durante o contrato de trabalho e infelizmente sofreu um aborto. E aí vocês vão ser obrigados, que é um direito da mulher, a repassar para ela esse tipo de informação e falar assim para ela: olha, a partir de hoje você tem direito a ficar 2 semanas na sua casa, você vai ter o seu salário pago, todos os seus direitos garantidos e quando você retornar, você vai retornar para a mesma função. Vocês não podem, o que vocês não podem, quando essa funcionária retornar, vocês quererem mudá-la de função, tá? Por causa que ela perdeu o filho, por causa de uma tentativa, ou às vezes vocês imaginam assim, que uma funcionária de vocês não possa estar trabalhando grávida e vocês falam: vou mudar a funcionária de função, né? Isso não pode, ela tem que exercer a mesma função. Por quê? Porque gravidez a gente sabe que não é doença, né? E a consolidação das leis do trabalho, todo o nosso ordenamento jurídico veda qualquer tipo de discriminação e tem uma supraproteção sobre essa mulher, tá certo? O que eu vou colocar aqui? Isso vai ser fruto de aulas futuras, mas é sempre bom a gente já ir identificando para vocês. A questão de interrupção do contrato de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho. Perceba que eu falei em interrupção ou suspensão do contrato do trabalho. Eu não falei interrupção e suspensão do contrato de trabalho, tá certo? Eu falei ou um ou outro. Na interrupção do contrato de trabalho, a mulher não vai trabalhar, tá certo? Ela vai receber todos os seus vencimentos como se trabalhando estivesse, tá certo? E ainda vai contar o tempo de interrupção do contrato de trabalho para fins de aposentadoria, fins de FGTS, tá certo? Conta como tempo de serviço prestado. É o caso dessa mulher gestante específica, tá? Agora, quando houver uma suspensão do contrato de trabalho, aí não se aplica à mulher gestante. Mulher gestante, a gente não suspende o contrato de trabalho, e sim interrompe o contrato de trabalho, mas é sempre bom eu falar essa divisão para vocês não se confundirem. Suspensão de contrato de trabalho, a mulher não trabalha, ela não recebe e ela também não é contado como tempo de serviço,
tá certo? Então vamos dizer que eu tenha na minha empresa, ou mesmo na universidade, fica mais simples esse exemplo, uma professora mulher que suspende, que vai fazer um curso de especialização, vai fazer uma viagem, alguma coisa, ou um trabalho extra que vá para outro país, ou simplesmente vai impossibilitar com que essa professora trabalhe, execute as suas atividades dentro da empresa, dentro da instituição. O que essa professora vai fazer? Ela vai pedir a suspensão do seu contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele ainda está em vigor, mas todos os direitos nele descritos vão ser suspensos, vão ficar congelados lá. Então a professora não vai receber, a professora também não vai contar como tempo de serviço, mas quando a professora retornar do seu trabalho, do seu simpósio, alguma coisa que ela foi fazer, ela vai ter suas atividades novamente sendo-lhe atribuída. Tá? E aí volta-se a pagar todos os benefícios dessa professora, tá certo? E o tempo de serviço dessa professora volta a ser computado a nível de FGTS, de aposentadoria e coisas do tipo, tá certo? Ainda uma questão muito importante para nós que nos dá segurança em recursos humanos é saber que a mulher gestante ela tem que ter após o nascimento, após o nascimento da criança, ela tem direito ao intervalo para amamentar o seu filho, tá? Então a mulher teve o filho, voltou da licença maternidade e começou a trabalhar novamente. Enquanto estiver trabalhando, essa mulher terá o direito de amamentar o seu filho em 2 períodos, tá? 2 períodos de quanto tempo, professor? 2 períodos de meia hora, tá? Então vamos dizer que ela trabalhe 8 horas por dia. E aí, no período da manhã, ela amamenta o seu filho, no período da tarde, ela amamenta o seu filho. Meia hora de manhã, meia hora à tarde, tá? Totalizando aí 1 hora, tá? Totalizando 1 hora. Até quando, professor? Até a criança completar 6 meses de vida, tá? Então tá lá no nosso artigo 396, tá escrito assim, ó. É direito a um intervalo para amamentação, para manter o seu filho, inclusive se advindo de adoção, isso é importante, tá? Até que se complete 6 meses de idade. A mulher terá direito a esses 2 períodos, tá? De amamentação. Professor, 2 períodos de amamentação, são 2 períodos de descansos especiais de 30 minutos cada um. Tudo bem. Esses 2 períodos que totalizam 1 hora, é contado como hora trabalhada? Ou essa mulher tem que, depois do horário, permanecer ainda 1 hora para, vamos dizer, colocar entre aspas, recuperar as horas que ela não ficou trabalhando especificamente, sim amamentando o seu filho? Não, esse período é contado como atividade laborativa, tá certo? Então a mulher, em hipótese alguma, nem por caso fortuito ou força maior, vocês vão ter o direito de segurar essa mulher para amamentar o seu filho, por ter amamentado o seu filho durante 1 hora, ficar aí, exigir que essa mulher fique 1 hora a mais após o expediente, tá certo? Outra questão que a gente analisa nesse artigo é o parágrafo 1º, que estabelece que quando seu filho exigir cuidados especiais, aí sim, esse período de 6 meses pode ser dilatado, tá? Então, meu filho não tem
a mulher teve o filho não teve nenhuma característica especial, tem uma saúde de ferro, tá? Uma saúde boa, e aí ela ficou amamentando até os 6 meses de idade, professor. Acabou os 6 meses, o que faz? Simplesmente acabou os 6 meses, a criança vai para uma creche ou fica com a avó, ou coisas do tipo, tá? Agora, se a criança exigir cuidados especiais, aí esse prazo de 6 meses pode ser dilatado. Dilatado quanto, professor? A lei não especifica. Por a lei não especificar, nós temos que voltar e ir aonde? Doutrina ou jurisprudência. A doutrina e a jurisprudência esclarecem que eu posso dilatar esse prazo de 6 meses desde que essa autorização, esse atestado de que a criança precise de um tempo maior de 6 meses, venha de uma autoridade competente. A doutrina entende e a CLT entende que essa autoridade competente é um médico da Previdência Social. Não pode ser médico particular, tem que ser um médico lá do INSS, tá certo? Precisa ter uma necessidade super especial seu filho, que, ou vamos dizer, ele ainda não teve todos os atributos, não ficou forte o suficiente, está com uma imunidade baixa ou coisa do tipo, necessita de mais alguns meses, vai buscar isso lá no INSS, no médico, um perito do INSS, e esse médico perito vai fazer lá, colocar que essa mulher precisa de mais 2, 3, 4, 6 meses entre antes. A lei é inerte, a lei é omissa sobre essa questão temporal, tá certo? E quanto a esses horários de descanso, professor, o senhor falou um período da manhã e num período da tarde. Isso eu falei a título de exemplo, tá? Porque lá no parágrafo 2º está estabelecendo que esses períodos, esses 2 períodos que a mulher precisa parar para amamentar o seu filho, podem ser pactuados, tá? Pactuados diretamente entre a gestante, entre a mãe, né? Entre a mãe que teve o filho e o próprio empregador. Tá? Então ela, mãe, ele, empregador, que vão decidir qual é o horário. Tá? A mãe pode chegar e falar assim, ó, eu prefiro que seja 2 vezes no período da manhã, ou que seja 2 vezes no período da tarde. Ou, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O certo seria, a lei estabelece um período de 2 períodos de 30 minutos cada, tá? Mas as empresas, geralmente, principalmente aquelas empresas que têm uma imagem forte, aquelas empresas legais, elas dão mais de um período, tá? Uns 3 ou 4 períodos no mínimo aí, tá certo? Então, feito isso, eu analiso a mãe que acabou de ter o filho até os 6 meses de idade tem o direito a 2 períodos de amamentação, cada período de 30 minutos. O empregador pode dar mais períodos para ela, de livre e espontânea vontade, mas de direito são apenas 2, tá? Uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam. Esse direito serve para a mãe que teve o filho, que pela própria parturiente, ou seja, a mulher que deu à luz, como também a mãe adotante, tá? Então a mãe adotante, ela também tem os mesmos direitos, as mesmas garantias, tá certo? Em caso de adoção, a gente está lá falando sobre adoção, o que nos traz esse direito é a Lei 13.509 de 2017, que estabelece que todos os direitos dados de uma mãe legítima, não estou falando que a mãe adotiva não é uma mãe legítima, uma mãe, vamos colocar assim, uma mãe geneticamente falando e uma mãe civilmente falando, tá?
Ambas são legítimas. Foi extremamente grosseiro agora quando fiz isso. Mas ambas são legítimas. Uma pela questão genética, outra pela questão civil, tá? No caso da adotante. Ambas têm os mesmos direitos, tá certo? Tanto de ser prorrogado o prazo de 6 meses, 2 períodos, todas, tá? Uma coisa que eu quero falar, já que a gente está falando sobre mães adotivas e mães estrito sensu, vamos dizer assim, né? Ambas, volto a falar, todas são mães, né? De igual valor. Tudo que eu falar para a mãe genética também vale para a mãe adotiva, tá? Vamos falar agora para vocês da licença maternidade, tá? Que também se aplica à mãe adotiva, tá? Ah, professor, mas ela não... Também se aplica à mãe adotiva. Professor, mas também se aplica à mãe adotiva, tá? Quando eu falo mãe adotiva, também se aplica no caso de guarda conjunta, ou aquela pessoa que tem a guarda civil do menor em seu poder, aquela guarda judicial, tá? Aquela guarda conjunta, e quando tiver guarda conjunta, vamos dizer assim, que duas mães resolvem adotar percebam que eu falei, duas mães resolvem adotar uma criança, resolveram adotar uma criança, apenas uma dessas mães terá direito à licença maternidade, a outra mãe terá que trabalhar. Então, se a criança tem duas mães, as duas têm que entrar num consenso, uma trabalha enquanto a outra cuida da menor ou do menor, tá certo? A licença maternidade, ela é defendida tanto na nossa Constituição Federal quanto na Consolidação das Leis do Trabalho. Na Constituição Federal, ela está prevista no artigo 7º, tá certo? No inciso 18. Já na CLT, ela está do artigo 392 em seguinte, tá? Até o próximo título, tá? Essa licença maternidade, por lei, dá direito a um afastamento para a mãe de 120 dias, tá? 120 dias. Esse afastamento, ele pode se iniciar, pode ter início até o 28º dia antes do parto, tá? Então a pessoa vai ter o filho mês que vem, então ela já até o 28º dia antes do parto, ela tem que sair de licença de maternidade. Professor, mas na prática eu vejo que é assim, na prática é diferente, por isso que eu falei para vocês, que o direito tem o ser e o dever ser. Dever ser é o que eu explico para vocês. Ser já é uma questão do direito costumeiro, uma aplicação das próprias trabalhadoras, né? Existem mães aí que vão trabalhando até o dia do parto, né? Por quê? Porque gostam de trabalhar, ou porque tem uma necessidade especial por trabalho, ou mesmo a empresa é da mãe, né? A empresa é da pessoa que vai ter o neném e coisa do tipo, ela fica lá, tá? Isso é ilegal? Não, não é ilegal, entendeu? É que a lei estabelece que pode ser assim, a lei fala que pode ser, não fala que deve ser, tá? Esse prazo pode ser prorrogado, esse prazo de 120 dias, por mais 60 dias, ou seja, a mãe passaria a ter aí 180 dias, tá, de licença maternidade. Mas essa prorrogação só é cabível se a empresa, a personalidade jurídica que a mãe trabalha, para quem a mãe presta serviço, esteja registrada num programa chamado Empresa Cidadã, tá certo? Quando a empresa está registrada num programa Empresa Cidadã, aí eu posso solicitar, a própria mãe pode solicitar mais 60 dias, tá? Caso contrário, não. E para resumir, o que deveria ser esse empresa cidadã, professor? É alguns benefícios que a própria autoridade pública dá, oferece benefícios muitas vezes de ordens tributárias, que a prefeitura, o governo, o município, o estado ou mesmo a União
deixam de cobrar dessas empresas, porque esses benefícios serão revertidos quando essa gestante ficar 60 dias a mais afastada, tá certo? O pedido, agora uma coisa específica, a lei estabelece, a lei esclarece que esse pedido de prorrogação dos 60 dias, ele deve, perceba que o verbo é dever, o verbo não é poder. Esse pedido de 60 dias, né, de prorrogação por mais 60 dias, ele deve ser feito, tá certo? Até o fim do primeiro mês após o parto. Então, a mãe teve o filho em dezembro, tá certo? Foi lá, teve o filho em dezembro. A mãe tem que pedir esse afastamento, essa prorrogação, até o fim do primeiro mês após o parto, ou seja, até o fim do primeiro mês de dezembro, se teve o filho, vamos dizer, no dia 25 de dezembro, até 25 de janeiro, tá certo? A mãe tem que fazer esse pedido, senão nulo será o pedido, tá certo? Quando a gente fala de estabilidade da gestante, eu quero que vocês coloquem na cabeça, que vocês fixem bem, duas súmulas e uma DCT. Tá? A súmula é a 244 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e a outra súmula é a 393 do Tribunal Superior do Trabalho. Já falando nos atos de disposições constitucionais transitórios, ou seja, aqueles que são próximos à Constituição, está lá no nosso artigo 10, tá? Inciso 2, a linha B. Tá? Que fala lá, a súmula 244, ela fala que gestante tem uma estabilidade provisória mesmo sendo desconhecido essa gravidez pelo empregador. Ou seja, o que essa súmula está falando? Que a mãe ou a pessoa que está grávida, se descobrir que está grávida, não precisa chegar no empregador e falar: estou grávida, quero exercer meu direito de estabilidade. Ela já tem esse direito, o empregador, sabendo ou não. Por que desse raciocínio? Porque grande parte da doutrina entende que o simples fato da pessoa chegar e comunicar ao empregador que ela está grávida já é uma invasão de privacidade, tá certo? Então, sabendo ou não sabendo o empregador, a gestante já vai fazer jus a essa estabilidade, tá? O inciso 2 da súmula 244, ele fala que a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa estiver durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Então, o que é? Vamos interpretar essa parte da súmula. Essa parte da súmula diz que se a pessoa estiver no seu período gravídico, ela vai fazer jus a todos os seus direitos e vai ser reintegrada, e após os 5 meses o empregador pode desligar essa pessoa. Agora, imagine que essa pessoa, além de mãe, de se tornar mãe, também é uma dirigente sindical ou membro da CIPA ou coisas do tipo. A estabilidade dela começa de 6 meses, de 5 meses, começa após o término do contrato, tá? De dirigência sindical ou de cipeiro, vamos colocar assim, tá? A empregada, no inciso 3 da súmula, nos diz que a empregada gestante tem o direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, aí a súmula está indo até a DCT, tá certo? Mesmo na hipótese de admissão mediante a contrato por tempo determinado.
Professor, não entendi. O que está escrito nessa parte da súmula que a gente tem que entender? Ó, que se vocês contratarem uma mulher e ela estiver no contrato de experiência, aquela questão dos 90 dias, e ela ficar grávida nesse período de experiência, ela também fará jus a essa estabilidade de 120 dias, se a empresa fizer parte da empresa cidadã, mais 60, quando ela retornar 5 meses após o parto. Tá? Ah, professor, mas ela estava em contrato de experiência. O contrato de experiência já tem um vínculo empregatício. Tá? Então ele já é executado, ele já pode ser executado. Tá? A colaboradora já faz jus a esse contrato, tá certo? A súmula 396, ela fala o seguinte, ó, que exaurido o período de estabilidade, ou seja, terminado a estabilidade, são devidos ao empregado / empregada, né? Apenas os salários do período compreendido da data da despedida até o final da estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração do emprego. Ou seja, a pessoa não tinha estabilidade. Eu ou vocês, nós desligamos essa pessoa do nosso quadro de funcionário. 2 meses depois, se descobre que essa funcionária está grávida de 3 ou 4 meses. Logo, essa funcionária ficou grávida quando prestava serviço para mim, tá certo? Tudo bem, eu preciso reintegrá-la novamente? A súmula está falando que não, mas o que a gente vai ter que fazer é pagar desde do seu desligamento até os 5 meses pós-parto, todas as verbas a elas destinadas e a garantia desse salário. Eu não preciso reintegrá-la novamente e esperar 5 meses, tá? Eu chamo, pego toda essa documentação, verifico quanto a empresa deve para essa pessoa, para essa mãe, e pago, e aí isso me traz uma segurança jurídica maior. Tá? Outra coisa que a súmula nos traz, que não há nulidade por julgamento extra petita, no caso. O que é isso, professor? O julgamento extra petita. Vamos se dizer, extra petita significa do juiz, do magistrado, julgar além do que consta na petição inicial, além do que consta no pedido do processo. Tá? Ele pode julgar extra petita, pode julgar mais, pode dar mais direito à trabalhadora do que ela está pedindo, professor? Pode. Vamos se dizer que ela pediu uma reintegração apenas do trabalho porque ela estava grávida. E o advogado esqueceu de pedir todas as verbas dela, desde a sua demissão até a estabilidade de 5 meses após. O magistrado, quando lê aquela petição inicial e fizer o cálculo, ele vai falar assim, nossa, ela não pediu, ela só está pedindo uma reintegração de emprego, mas esse tempo que ela ficou afastada, ela estava grávida. Esse tempo que ela ficou afastada, ela deu à luz a criança. E a empresa precisa pagar essa pessoa e ainda reintegrá-la ao quadro de funcionários, porque aqui no processo eu estou vendo que ela era dirigente sindical ou ela era participante da CIPA, né? E ela está me pedindo simplesmente uma reintegração ao trabalho, mas ela ficou 8, 9 meses fora. O juiz pode dar esses salários para ela? Pode, isso chama-se julgamento extra petita. Não tem nenhum tipo de nulidade, tá certo? O que acontece, gente? Quando o nosso artigo 10 lá, da ADCT, ele fala que fica vedada essa dispensa arbitrária, vamos dizer que eu dispense arbitrariamente da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez. Tá? Então assim, professor, quando que eu posso dispensar a funcionária? Você pode dispensar a funcionária 5 meses após ela ter te dado à luz.
certo? 5 meses. E quando passa a valer, professor, o artigo 10 da DCT nos fala, ó, passa a valer a estabilidade, faz jus à estabilidade, desde o primeiro momento que identificou-se, que constatou-se a gravidez. Então vamos dizer que hoje a empregada teve relação sexual com o seu partner, né, com a pessoa que está com ela, e no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 3 dias, foi fazer o teste de gravidez e constatou a gravidez. Teste de farmácia, constatou a gravidez. A partir daquele momento, não se pode mais demitir a funcionária, salvo justa causa, mas a partir daquele momento não se pode. Ah, professor, mas a empresa não sabia. Se a empresa não sabia, ela reintegra a funcionária e paga todas as verbas certinho. Agora, se a empresa sabia e fez que a empregada estava funcionária, que a empregada ou a funcionária estava grávida e mesmo assim demitiu, aí a empresa vai ser multada, além de ser obrigada a reintegrar a funcionária e pagar todos os seus vencimentos, tá certo? O tempo aí de estabilidade, tá? Sempre é bom falar. Do momento da constatação até 5 meses após o parto, tá? Esse tempo é garantido também para as mães adotivas. Tá bom, professor, mas esse tempo, se é uma mãe genética, eu sei que a mãe genética percebeu que estava grávida. Agora, aí no caso da mãe adotiva, é a partir do momento que essa mãe entrar com o processo de adoção. Então, a mãe adotiva chegou hoje, conversou com a pessoa que está ao seu lado e decidiram adotar uma criança. Foram ao conselho tutelar, receberam todas as informações, fizeram uma petição, dirigiram ao juiz e se colocaram à disposição para encontrar um filho ou uma filha. Tá? Estão lá na fila, vamos colocar assim, na fila para adoção. A partir daquele momento está constatada a adoção, tá? A possível adoção. É como se está constatada a gravidez. Ali está constatada a possível adoção, tá? Também é garantido em caso do contrato por prazo determinado, tanto aqueles prazos de 3 meses ou aquele trabalho que a gente fala que é o trabalho por empreitada, vamos dizer que eu contrate uma professora para ela lecionar na faculdade durante 6 meses, um semestre. Contratei a professora para ela exercer a atividade de professor e trabalhar durante um semestre. Se a professora ficar grávida nesse período, ela fará jus também ao tempo de estabilidade, né, do momento da constatação até 5 dias após o parto, tá certo? Uma outra pergunta que me fazem sempre também e no caso do aviso prévio, professor, eu gerente de recursos humanos, estou dando aviso prévio para a pessoa, ela vai passar o aviso prévio cumprindo a atividade. Esse aviso prévio ele não vai ser remunerado, indenizado ali naquela parte, naquela hora. E se a pessoa estiver tendo o aviso prévio trabalhando, né, para a minha atividade? O aviso prévio ele faz parte do contrato de trabalho. E por ele fazer parte do contrato de trabalho, a pessoa que está em aviso prévio e ficar grávida no período do aviso prévio ou buscar uma adoção no período do aviso prévio, também tem direito a esse tempo de estabilidade. Tá? A lei é simples, direta e clara com esse assunto. Tá? Tanto a CLT quanto a Constituição Federal. Tá certo? Professor, e no caso
eu sei que eu já não posso mandar a pessoa embora desde o momento da constatação da gravidez até 5 meses após o parto. Tudo isso eu já entendi. Agora, e se a pessoa quiser sair? Vamos dizer que a pessoa quer pedir demissão. É a mesma coisa, a pessoa chega, vai lá no Recursos Humanos, fala, ó, quero pedir o meu desligamento da empresa, porque eu tenho questões pessoais aí, fiquei grávida, né, ou acabei de ter um filho, não quero mais trabalhar, não quero mais voltar a trabalhar aqui. Né? Pode, isso acontece, né? Às vezes a pessoa passou esse momento desde de saber que ficou grávida até o parto, a pessoa ainda busca voltar a trabalhar na empresa, mas depois ela olha e fala assim, poxa, meu filho precisa um pouco mais de mim, ou coisas do tipo, né? Eu estou sentindo muita falta do meu filho, coisas do tipo. Eu posso pedir demissão? Pode. A diferença é que nesse caso, como ela tem um direito adquirido de estabilidade, ela está abrindo mão dessa estabilidade, tá certo? Ela tem que ter esse pedido de demissão, tá certo? Sendo assistido, sendo validado pelo sindicato da categoria. Se não tiver um sindicato da categoria permanente ali perante aquela circunscrição, eu devo, na verdade, ter uma autorização competente do Ministério do Trabalho, de algum juiz do Ministério do Trabalho e da Previdência Social ou mesmo da Justiça do Trabalho, tá? Por quê? Porque senão esse contrato é nulo, esse pedido de demissão é nulo, tá? Por quê, professor? Porque entende-se que a pessoa, quando tem acabou de ter um filho, ela fica um pouco mais emotiva, ela fica abalada psicologicamente, né? Ela fica mais sensível, tá? Então ela pode ter reações, né, que possam comprometê-la no futuro. Então, para verificar a plena consciência, não vou dizer a palavra sanidade, mas é a plena consciência, pleno conhecimento do ato que está fazendo e do que aquilo pode ocasionar na vida da então mãe, tá certo? Precisa ter uma validação do sindicato da categoria ou de algum membro do judiciário, membro competente do judiciário, tá? Lá do Ministério do Trabalho ou mesmo do Ministério da Justiça, nessa comarca, em comarcas que não tem aí uma Justiça do Trabalho, de municípios muito pequenos, né? muito pequenos, com um número de habitantes muito enxuto, vamos dizer assim, aí nós não temos uma Justiça Federal do Trabalho, nós temos um juiz civil que outorga tudo, né? Então, nesse caso, aí a gente vai lá para o Ministério do Trabalho da capital, ou mesmo na junta do trabalho mais perto, né, buscar essa outorga para ter a validação. Então, assim, ó, vou ter que demitir uma pessoa, preciso verificar as condições, tá? A pessoa acabou de ter um filho, vem aqui, está na minha frente querendo, pedindo demissão. Não, vocês não podem assinar a demissão dela sem antes buscar a validação do sindicato, sem antes buscar essa homologação para ter uma segurança maior. Tá certo? Então, esse vai ser o tema que a gente vai discutir agora na próxima terça-feira. Espero todos vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem.